Bem, boa noite a todos que estão aqui nesse seminário. Quando o Byron me escreveu, eu até me assustei, porque a universidade é muito grande e a gente acaba, às vezes, se relacionando mais com os colegas do nosso próprio centro e também ali do CFH, que está pertinho, né? E aí, quando o Byron me escreveu, feliz, né? Achei muito interessante a proposta do colóquio e, claro, concordei prontamente por vários motivos, né? Claro, pela delicadeza do convite, mas também um outro motivo político, na verdade, que é não podemos perder nenhuma oportunidade de pensar sobre a situação que a universidade se encontra hoje, né, gravíssima, e poder conversar com outras pessoas. Né? É claro que nessa forma remota não é a mesma coisa, seria muito mais interessante se a gente tivesse todo mundo ali no centro de você, ou mesmo de que depois a gente pudesse, de branco, tomar um café. Nem sei se vocês sabem onde é o Elefante Branco, porque como eu dou aula na universidade, quer dizer, como eu estou ligada, né, à UFSC há 30 anos, o que hoje é o Centro Cultural foi uma construção que ficou anos, né, parada, e a gente ia fazer assembleia lá para ver se movimentava. Então, a gente tinha apelidado aquilo de elefante. Né? E muitos de nós nos referimos assim ao Centro Cultural. Mas, então, claro, a gente lamentamos todos que não possamos, né, nos ver e depois tomar um cafezinho, ou quiçá, né, uma cervejinha no CSC, enfim. Quando o Byron me escreveu, e ele disse ele escreveu uma carta longa e bastante bonita, eu até perguntei para ele de onde que ele vinha, porque, afinal de contas, ele escrevia muito bem língua portuguesa. Maldade, né, Byron? Porque é difícil, a nossa língua é muito difícil, né? Então, eu falei, nossa, escreve muito bem a língua portuguesa, né? No próprio texto do Byron havia uma ideia das armadilhas do ensino virtual. E aí, conversando, nós dois chegamos à conclusão de que um título interessante seria esse que acabou ficando, então, para a conversa de hoje, né? E aí eu fiquei pensando sobre isso e resolvi fazer um negócio assim esquisito, que não é uma pesquisa, né? Não tem nenhum caráter assim de pesquisa formal e tal, mas eu escrevi para os meus amigos, vários amigos, uns que são funcionários da rede pública de ensino, outros que são TAI na própria UFSC, professores, alunos de mestrado, alunos de doutorado, enfim. Escrevi para todo mundo e fiz as seguintes perguntas: do seu ponto de vista, qual é a principal ou qual é a armadilha central disso que vem sendo chamado ensino remoto, que eu não concordo, porque para mim, se é remoto, não é ensino. Mas, para você, o que seria esta armadilha? E foi muito interessante, eu acho que juntei uns 30 depoimentos, mais ou menos, professores da rede municipal, professores da rede estadual, né? E desse conjunto de depoimentos, eu retirei a organização disso que eu vou falar para vocês. Né? Então, são reflexões e são observações que derivam das reflexões que esses colegas ofereceram a gente. Né? Inclusive, te dizer que depois, se quiser ficar com os slides, pode também, né? Não sei se nos slides eu fui totalmente fiel aos meus colegas, mas acredito que fui, né? Então, lendo esses depoimentos todos, eu fui fazendo uma espécie de seleção, de ordenação, daquilo que eles consideravam armadilha. Alguns escreveram, de fato, que achavam que era a principal armadilha,
e outros escreveram assim 10 armadilhas, né? Outros escreveram 7 armadilhas. Então foi um negócio muito interessante, porque o processo foi agregando elementos à reflexão, que, evidentemente, eu trago para vocês como ponto mesmo de conversa, e que depois precisa sofrer análises mais profundas, né? Mas o que nós já coletamos e pensamos até aqui, muita conversa, né? Muito pano para manga, né? Como se fala. Então, eu não poderia apresentar todas as armadilhas, porque são muitas, né? As armadilhas que estão na adesão ao ensino remoto. Quando eu falo remoto, vocês vão sempre entender assim, entre aspas, porque eu não concordo, né, com essa designação, mas é a designação formal, oficial, né? Eufemismo, inclusive, né? Porque é o eufemismo que foi construído durante a pandemia para não se trabalhar com a ideia de EAD, né? Porque a EAD teria uma legislação própria, ela teria organizações e elementos que a tornariam, aspas, né? Não emergencial, por exemplo, né? Mas muitas das críticas que nós vamos fazer assim, aqui cabe a EAD, né? Embora, lembrando sempre que na universidade pública ela ainda tinha uma presença mais restrita, né? A EAD hoje ela está de fato disseminada na esfera privada, né? No ensino superior privado, né? Então, é claro, o pessoal que trabalha com EAD, que pesquisa EAD, que dá aula de EAD, fizeram um movimento no sentido de preservar a EAD. Mas eu quero deixar bem claro que, preservando ou não, eu sou absolutamente contra, seja ensino remoto, seja EAD, seja o que for, né? Por N motivos que em algum momento a gente pode discutir, mas, enfim, este eufemismo ensino remoto, que foi chamado de aula virtual, de atividade virtual, de solução digital, de aula pelo Zap, aula pelo celular, aula pela TV, aula pelo computador, aula pelo tablet, né? Inclusive aula por materiais impressos, né? Aula pelo rádio. Tudo isso a ideia de ensino remoto é um conjunto, né, de estratégias, as mais variadas, para, aspas, viabilizar o ensino emergencialmente, né, num contexto de pandemia. Deixar bastante claro que ensino remoto aqui em outras palavras, qualquer coisa que se faça será considerado ensino, né? E não podemos concordar também. Então, de todas essas armadilhas, eu separei 4 que me pareceram 4 fundamentais, porque foram as 4 que gritaram, vamos dizer assim, no processo de lida com o material que eu recebi por escrito, né? Então, eu selecionei 4 armadilhas. Não, elas não estão em ordem de importância, né? Eu organizei 4 armadilhas. O que é importante para a gente pensar essas 4 armadilhas? Que, ao se falar de uma, se fala da outra, né? Então, tem ali, entre essas armadilhas, uma estreita conexão, uma estreita articulação, porque um elemento sempre vai... isso, obrigada. Um elemento sempre vai trazer o outro. Então, 4 armadilhas então, que eu selecionei. Essa primeira armadilha é aquela que altera as relações de trabalho, né? A segunda armadilha diz respeito ao caráter indutor das atividades remotas. E por que eu botei atividades remotas? Porque eu questiono, né, o conceito de ensino remoto. Não é o ensino remoto que eu questiono em si, é a ideia de ensino, né? Ser armadilha, mudança na concepção de aula. Né? O que significa a aula? E a 4ª armadilha é a despolitização das atividades remotas, né? Então, essas
armadilhas que eu estou, então, falando para vocês, essas 4 armadilhas, vocês já perceberam, elas estão absolutamente relacionadas, né? Pensar a alteração das relações de trabalho é pensar, no caso da docência, eu estou focando mais na docência, porque é o nosso caso aqui, docentes e pesquisadores, né? No caso da docência, ao alterar as relações de trabalho, se interfere diretamente na concepção de trabalho docente, né? Ou de ensino-aprendizagem. Então, são novas formas de pensar o ofício docente, né? Então, esse é um aspecto. Ao mesmo tempo, quando pensamos as relações de trabalho e o ofício docente, nós somos obrigados a pensar aquilo que é o coração do trabalho na universidade, escola, que é aula, né? Que é oferecer a aula, né? E também somos, ao mesmo tempo, obrigados a pensar que nessas novas relações de trabalho, com este novo modelo de aula, não é? Que também eu acredito que não dá para a gente chamar de aula, nesse novo modelo, nós obrigatoriamente estamos lidando com as atividades remotas. Então, as atividades remotas, elas são o coração das alterações, o coração no sentido de a mediação, o instrumento, né, a forma pela qual se implementa mudanças nas relações de trabalho, mudanças na aula e mudança na forma como politicamente nós trabalhamos com esse, não é? Então, isso está casado, e por mais que alguns professores tentem reduzir as atividades digitais, vamos falar assim, as atividades mediadas pela tecnologia, né? Seja lá o nome que a gente quiser dar, eu já chamo logo de parafernália tecnológica. Por mais que alguns professores ou mesmo estudantes queiram dizer que isto é apenas uma questão técnica, ela não é. Não é só a substituição técnica aqui, tem muito mais em jogo, né? Então, eu imagino, pelo menos pensei assim, que essas 4 armadilhas vão dar para a gente a dimensão do fenômeno que nós estamos vivendo hoje na universidade. E sem esquecer que, quando a universidade pública, né, e não só a universidade, mas os institutos federais, ou quando as instituições federais, né, e também as universidades públicas estaduais e municipais aderem a essa parafernália teológica, eles estão também legitimando essa parafernália, né? Então, nós temos aí um veio político na nossa adesão, aspas, pessoal ou individual, né? Porque nem sempre professores aderem individualmente do que a universidade decidisse, ele já ia fazer, né? Então, essa adesão é uma adesão profundamente educativa, profundamente educativa. E essa dimensão educativa da adesão, ela também precisa ser pensada, né? Porque ela também é uma armadilha, né? E depois isso a gente vai pensar, tá? Não vou falar isso agora. Então, vamos ver um pouquinho a primeira armadilha, né? Que altera as relações de trabalho e que, evidentemente, se a gente considerar que o mestrado e o doutorado, né, são formas, claro, vividos pelos estudantes, mas também são formas de trabalho, né, em função da bolsa que recebe, da dedicação exclusiva a isso, etc., etc. Então, pensando das relações de trabalho, a primeira questão absolutamente fundamental é que esta forma de trabalho dos professores, ela possui uma dimensão bastante, como eu vou dizer, ambígua. Porque nós estamos dando aula ou nós estamos no trabalho remoto, tá? Então, tem um problema aí, compreensão, se isso é ensino remoto ou se isso é trabalho remoto. Qual a herança que vai ficar deste movimento? Tempo.
como armadilha, ela é fundamental, tá? Primeira coisa, porque os alunos não te viram ainda, não é? Então, tem uma questão aí ligada ao excesso de trabalho do professor, que está ligada à questão da temporalidade, né? O fato de que o espaço privado se transforme em espaço público, ou de que a sua sala de casa se transforma numa sala de aula, aspas, porque, claro, obviamente não é? Mas é isso que o ensino virtual faz, ele invade o teu tempo e invade também o teu espaço, não é? Com as tarefas dessa forma de relação, não é? Que é até difícil de falar, porque também não se processa propriamente uma relação, né? Então, é um conjunto de elementos que o professor ou o trabalhador tem que pensar, que em que o tempo é flexibilizado, né? Você não tem mais sábado, domingo, de manhã, de tarde, de noite, madrugada, né? Aí dá conflito, dá pico na tua plataforma, daí você tem que acordar às 5 da manhã para ver se você faz, né, completa essa plataforma, tem um trabalho burocrático gigantesco, né? E os professores da rede dizem, eu tenho que preencher tudo isso para provar que eu estou trabalhando, né? Para provar que eu estou trabalhando. Então, essa também é uma armadilha que está presente na determinação das relações de trabalho, né? Isso também significa que o professor trabalha muito mais, né, digamos assim, mas não recebe muito mais, né? Ele tem um conjunto de tarefas que se acrescentaram, mas ele não tem um salário que se acrescentou, além do que o governo ameaça tirar uma parte do nosso salário, né? Com as reformas aí que estão em andamento, né? E um outro elemento fundamental nessa armadilha é que o ensino, esta parafernália tecnológica, esconde quais são as relações efetivas de trabalho, porque elas não são visíveis. Elas não são visíveis. Lá na universidade, vamos supor, você chega, você tem o teu horário, você trabalha, você dá a tua aula, você pesquisa e tal. Você está lá, você contabiliza, né, mais ou menos o que você está fazendo e tal. Não que a gente trabalhe em casa. Mas o trabalho que você faz em casa não é visto por ninguém, não é visto pelo seu colega, não é visto pelo seu aluno, ele não tem visibilidade, né? A segunda armadilha, que é o caráter indutor das atividades remotas, ele é indutor tanto no sentido positivo quanto negativo, né? Por exemplo, do ponto de vista positivo, as pessoas podem pensar que, como o momento é excepcional, é legal um ensino remoto, né? Porque a gente não perde o semestre, a gente não atrapalha a formatura dos meninos, a gente não perde a chance de eles terem uma colocação no mercado de trabalho, enfim, a racionalidade que nós construímos, não é, para explicar a nossa decisão é uma armadilha. Não é, não, mas também não é tão assim, né, gente? Peraí, também estamos dando o melhor de nós, até inclusive vou abrir as minhas aulas para todo mundo que quiser assistir, né? Então, quando estamos obrigados a aderir a isso, vamos criando uma racionalidade, né? O caráter indutor também das atividades remotas, a gente pode ver negativo, no caso, o fato de que, para que o professor possa atuar assim, precisa comércio da tecnologia. Ele é obrigado, né? Seja para melhorar o computador, seja para melhorar a internet, né? O aluno precisa fazer isso, as universidades, o FRJ, por exemplo, está dando chip, né? Algumas escolas mandam tablets ou mandam computadores, inclusive sucateados já. Então, é um conjunto de coisas que significa que você tem dinheiro para esses comércio. Em outras palavras, e isso é muito importante, porque tem a ver com a questão da relação, da alteração do trabalho, os meninos e os professores também retiram do seu fundo de existência, isto é, do seu salário,
a sustentação e a organização e a implementação desse ensino. Porque, como ele está na casa dele, ele precisa de uma série de elementos que o tornam refém do comércio de tecnologia, né? Ele é obrigado a isso. Então, isso que a gente chama de punção dos recursos, né? Ou de punção do fundo de existência, é alguma coisa grave se pensamos nos estudantes com bolsas de R$ 400, por exemplo, né? Então, mais ou menos 1/3 de todos os estudos do Brasil não tem acesso a nenhuma forma de internet, etc, etc. Né? Então, as atividades remotas, elas são profundamente excludentes. Né? E isto, claro, joga para o aprofundamento das desigualdades sociais no Brasil. Né? Então, quem pode, pode, quem não pode, reprova, sai da escola, sei lá. Né? Porque não tem como resolver todos esses problemas pela via das atividades remotas. Né? É claro que quando a gente está num debate como esse nosso, a gente pensa, não, isso é uma coisa boa. E isso também é uma ilusão, porque uma que outra atividade ou um que outro movimento é interessante, não legitima, né, os milhões e milhões e milhões de alunos que estão hoje submetidos às atividades da parafernália. Né? Uma outra questão importante no caráter indutor das atividades é que essas atividades induzem-nos a acreditar que nós estamos próximos dos alunos. Não é? Essa ilusão é uma ilusão terrível. Não é? Por quê? Porque nós perdemos de vista a discussão da finalidade da nossa aula, da finalidade do nosso trabalho, e passamos a pensar se os alunos estão tendo ou não acesso. Então, a questão do conhecimento científico, não é, da apropriação crítica e ativa do conhecimento científico, fica subordinada ao acesso. Não é? Se a pessoa conseguiu conectar, não conectou, caiu, levantou, sei lá. Né? Então, a centralização da tecnologia subsume, né, o que deveria ser o central no processo de ensino-aprendizagem, que é a apropriação e produção do conhecimento científico. Né? É claro que, desde os anos 90, a Unesco vem dizendo precisamos nos modernizar, inovar. O que é modernizar e inovar? Adesão às tecnologias digitais. Né? Esse que é o nome, né? Mas vem sendo dado como modernização e como inovação e etc. Né? Uma outra questão importante é que, como as atividades remotas elas estão acontecendo na sua casa, e os meninos também estão trabalhando na casa deles, esse próprio processo é educativo. Ou seja, ele já está sendo formado, né, esse sujeito, ele está sendo fidelizado, em primeiro lugar, a um tipo X de plataforma, com um tipo X de raciocínio, ele está sendo fidelizado e ele está sendo formado para o trabalho simples e flexível que depois ele vai virar o trabalhador. Né? Nós estamos formando o trabalhador em qualquer nível da educação, né? E então trabalhar ensinar, formar esse cara, forma que ele se adapte a essa lógica tecnológica. E nesse aspecto a pandemia foi maravilhosa, né? Como Lehmann fala, eu estou gostando dessa crise porque ela é uma janela de oportunidades. Para quem são essas oportunidades, não é? Não é para todos essas oportunidades, né? Então a gente pode dizer que para o capitalista é uma grande oportunidade, né? E um último aspecto, não vou falar de todos os aspectos dessa segunda armadilha, é aquele que eu já tinha referido lá na anterior, que é o uso dos dados pelas grandes corporações, que hoje é uma mercadoria fundamental. A venda de dados, o roubo de dados, a mineração de dados, por mais que eles prometam que eles não vão fazer nada com os nossos dados, nós não temos nenhuma segurança sobre isso. Né? Terceira armadilha.
Tem mais elementos aqui, mas depois vocês leem, tá? Pode mandar. Vou passar. Agora, a Terceira terceira. armadilha. Pronto, Essa terceira. é uma armadilha, é uma armadilha que está diretamente ligada ao fazer docente, ao ofício da docência, não é? Portanto, também está ligada à adesão às atividades remotas, né? Que o slogan que corre, né? Uma boa aula remota é tecnicamente perfeita. Isso significa a desconstrução do conceito de aula, não é? O que é uma aula? Né? É a possibilidade do estudante constituir um campo de conhecimento em objeto do seu conhecimento. Não é? Então, portanto, esta apropriação crítica e ativa que o estudante faz de um campo de conhecimento depende desta relação entre professor e estudante, entre os estudantes, não é? Com a biblioteca, com a cantina, com os corredores, os namoros, com as festas, tudo isso está envolvido na produção do conhecimento universitário. Não é? A concepção de aula que tem dentro da parafernália tecnológica é aquela que encapsula o professor, encapsula o estudante, e, ao encapsulá-los, inviabiliza uma relação, inclusive, de solidariedade humana, que quanto mais solidariedade política. Né? Então, tem aí também uma indução política importante, que é o desejo que essas grandes corporações têm, e o Estado capitalista também, de inviabilizar a solidariedade política e a organização política e a solidariedade humana, inclusive, né? E também por esta forma de concepção de trabalho, que não é de concepção de aula no meu modo de ver, romper um fundamental na universidade, que é a autonomia. Né? Claro, nós defendemos vários tipos de autonomia, mas a autonomia da nossa sala de aula, né? Essa autonomia de eu pensar o que eu quero ensinar, como vai se proceder as relações com os meus alunos, como vou pensar a avaliação, como que no dia a dia eu vou ver os olhinhos brilhando, vou ver o guri dormindo na minha sala, as posturas corporais faces, as conversas paralelas, a consulta ao celular, quando a gente fala para ele celular em modo reflexão, né? Sempre falo para meus alunos, celular em modo reflexão, ou seja, desligado, tudo isso compõe a nossa aula. Não é? E a mediação do professor aí é fundamental. Então, o que a parafernália tecnológica faz? Ela desmonta este papel do professor e cria, ainda por cima, uma ilusão de que a tecnologia pode substituir o professor. Né? Vocês viram o escândalo recente da Laureate, que eles puseram robôs, né, que eles chamam assim inteligência artificial, para fazer correção de provas. Um professor abrir mão de ser o leitor da produção do seu aluno, isso, para mim, é um dos maiores crimes que essa parafernália pode cometer. Né? Embora os professores possam não gostar de corrigir os trabalhos, eu acredito que como eu vou dizer, é quase que um privilégio você ser o primeiro leitor do trabalho do aluno, né? E poder, em cima do que ele escreve, entender como ele constrói o pensamento, como ele constrói o conhecimento, como ele constrói a percepção de mundo, que elementos entram ali, o que falta. São formas que compõem a aula. Né? O outro ponto fundamental é de que vai se naturalizando na universidade e fora dela a ideia de que o que acontece através, melhor dizendo, por meio das tecnologias, é aprendizagem. Né? E aí nós vamos pôr uma interrogação, porque o Banco Mundial, desde a década de 10, que vem falando em aprendizagem, todo mundo fala em aprendizagem e esquecer da palavra ensino. Então, não é à toa, quer dizer, o polo professor, que é o ensino, vai desaparecendo, inclusive, do discurso, né? Da gramática, dos documentos. Né? Então, esse é um problema bastante complexo, né? Porque
aquilo que se chama aula, o conhecimento e tudo isso, não é visto como criação humana, nem a tecnologia é vista como criação humana, nasceu tudo de geração espontânea, como a gente falava antigamente, a geração espontânea, né? Ou seja, esta parafernália tecnológica, ela deshistoriciza o processo de aula. Ela tira a história da aula, ela tira o movimento, ela tira o comprometimento de professor e aluno, né? Eu sempre brinco, por que os filhos chegam um momento que não escutam mais a gente? Porque eles não concedem a nós o direito pedagógico de ensiná-los, entende? Então, o encontro entre professor e aluno tem que ser um encontro de acordo, né? De acordo, de apropriação de conhecimento, transmissão de conhecimento e criação, produção de conhecimento. Então, o movimento da criação humana que está colocado ali na sala de aula, na parafernália, ele vai desaparecer, né? Enfim, esta armadilha, ela é uma armadilha que neutraliza o professor e neutraliza também o estudante, né? E nós não podemos cair nessa armadilha da neutralização da nossa capacidade de pensar, não é? Então, essa ideia de que eu penso na relação e de que eu me constituo por relações sociais, afetivas, emocionais, etc., ela está interrompida aqui, né? A quarta armadilha, então, politização das atividades remotas, que é uma das mais graves e mais entre nós, professores, né? E estudantes também, né? Estou falando sempre no geral, porque entre mortos e feridos salvam-se sempre alguns, né? Então, a gente não pode pensar o dado de realidade fora das contradições. Então, um exemplo dessa contradição somos nós aqui reunidos, tentando entender o que está acontecendo, né? Então, acho que não podemos olhar para o movimento da história fazendo tábula rasa, né? Mas, enfim, que pergunta que nós todos os dias precisamos fazer antes de pisar na sala de aula, quando existia a sala de aula, o que eu estou querendo construir aqui na minha sala, né, com os meus alunos? O que eu quero construir? Esta pergunta, ela desaparece do cenário, né? Porque nas atividades remotas, no seu sentido mais geral, não colocar essa pergunta, porque esta pergunta já está respondida nas próprias plataformas, entende? Nos materiais que essas plataformas disseminam, nos livros. Um processo interessante, não sei se vocês já perceberam, é que muitas dessas plataformas também são editoras, e muitas editoras oferecem plataformas, né? E oferecem cursos de formação docente. Então, tem aí um ninho muito bem amarrado para a gente desmontar, né? Ao se despolitizar as remotas, também está com uma coisa gravíssima, que é abrir mão da ideia de que a educação pública tem que ser universal e gratuita. Quem está pagando as plataformas? Somos nós, não é? Porque é o que se extrai do nosso salário e vai para o fundo público, e é do fundo público que sai esse dinheiro para alimentar as grandes corporações de tecnologia. Portanto, nós estamos pagando pelo que estamos dando e estamos pagando pelos meninos pagando pelas que estão recebendo, né? Então, a ideia de que a educação pública tem que ser para todos, gratuita e de boa qualidade, evidentemente, princípio constitucional, mas que não é só um princípio constitucional, que nós lutamos por isso a vida toda, ele está sendo rompido, né? Ele está sendo... Então, do ponto de vista político, a adesão a essas atividades remotas é a concessão que nós fazemos a um controle sobre o trabalho pelas grandes empresas de tecnologia, pelo grande capital nacional e internacional e pelo próprio Estado, né?
Eu sempre falo assim, se o professor não fosse uma pessoa importantíssima no processo educativo, ele não precisaria ser tão combatido, né? tão, é, 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 tão desintelectualizado. Né? Então, é preciso destruir o professor. Como você destrói o professor? Exercendo sobre ele um controle. Como você controla? Dizendo não faça? Não. Você controla dizendo faça isso, né? Então, preencha o formulário, vá para a plataforma, vá para o sistema interativo, vá para isso, vá para aquilo, vá para aquilo, vá para aquilo. Né? Então, o controle sobre o fazer do professor por meio das plataformas, que acaba por também controlar o conteúdo, muitas vezes, daquilo que ele vai ensinar. Vou pegar um caso no estado do Paraná, que a Secretaria de Estado, o governador é o Ratinho, a Secretaria de Estado comprou as aulas prontas de uma empresa. E os professores têm que ensinar aquela aula que a empresa vendeu. Né? Então, isso é um controle sobre o trabalho dele, porque quem que utiliza, qual critério foi para comprar aquelas aulas? Daí a gente volta para a pergunta inicial, tá? O que, que eu quero construir com aquilo que eu faço? Né? É claro que tem aí também um desdobramento dos concursos públicos, que nós vamos entrar em outra lógica de trabalho, que é a primeira, né, das relações de trabalho, e como nos convencem, né, de aderir. Falam, odeio essa palavra, tá, gente? Não sei se vocês gostam, mas eu odeio. Vamos nos reinventar. Né? Vamos nos reinventar, sai da caixinha. Vamos sair da zona de conforto. Né? E aí nós vamos nos reinventar, nós vamos nos reinventando dentro da plataforma que já foi inventada, né? Que é só manusear, muitas vezes. Né? Então, das pessoas com quem eu conversei levantou uma questão fundamental, que é o contexto político, né? É a situação política do país, esse contexto que uns chamam de neofascistas, outros chamam de protofascistas, outros vão chamar de conservador, né? Mas esse contexto que favoreceu imensamente esta adesão à atividade remota. Como que favoreceu? Degradando o sistema público de saúde. Porque hoje nós só estamos sendo obrigados às atividades remotas por força de uma pandemia que não foi controlada, que não foi cuidada. Não é? Agora, recentemente, o nosso presidente diz: vacina não é obrigatório, é um direito individual não tomar vacina. Não é? Então, da forma como vai sendo construída esta visão negacionista, né, esta arrogância da ignorância, né, nós vamos cada vez mais entrando numa situação de pandemia que não sei quando vai se resolver. Né? Mas então eu diria que tem um pressuposto disso, o pressuposto disso é destrói a saúde pública. Né? E a professora Sarah Graneman alerta, e acho perfeito o alerta dela, um dos objetivos centrais do não controle da pandemia é diminuir mesmo a classe trabalhadora, né? O Exército está de reserva. De vez em quando é necessário fazer uma limpa das pessoas, e essas limpas vão sendo operadas com as guerras, com os acidentes de trabalho, com os abortos clandestinos, né? E com, claro, as pandemias, essa e outras doenças. Né? Então, a gente não consegue entender todas as armadilhas se a gente também não compreender esta posição que é anterior. Né? Então, então a gente não fez a tarefa de casa, né? Não cuidamos na quarta armadilha. Nesta quarta armadilha, então, a gente tem que tomar muito cuidado, muito, com aquelas pessoas que sempre acham que dá para melhorar, né? Que não deu muito certo, ou então deu muito certo, não, até que foi legal e tal, a gente dá uma melhoradinha aqui e ali e tal, porque este raciocínio, que é o raciocínio brincar, que é o raciocínio da, né? Do tudo bem, estou me ferrando, mas levarei tudo com leveza, né? Nossa, você é muito pesado, você faz muita crítica, né? Seja mais leve, né? Então, essa leveza faz a gente também cair na armadilha, né? Porque a gente não... O não queremos ver, né? O ditado diz, os ignorantes são felizes
quando estão no inferno, né? Os sábios até no céu acham defeitos. Então, é claro que é preferível você se alienar, né? Ter os 5 minutos de alienação consentida e investir na qualidade do seu trabalho, né? Tendo que tomar cuidado com o investimento na qualidade do nosso trabalho, né? E não perder de vista quais são os interesses mercadológicos que estão presentes aí, né? Que a adesão das instituições públicas é fundamental para legitimar o processo, né? Também tomar muito cuidado com isso que a Eneida chamou a atenção, né? A desestatização da educação nacional, porque ela passa a ser gerida e gerenciada por essas plataformas, né? Principalmente essas que nós chamamos da Big Data. Google, Microsoft, Facebook, Amazon e Apple, né? Então, tudo isso articulado oferece para nós esses elementos que eu trouxe para a gente pensar junto, para a gente refletir. Esses elementos oferecem para nós alguns pontos. Primeiro, a gravidade da nossa situação, né? Nós estamos vivendo hoje uma situação absolutamente grave. Segundo, a importância de a gente se dedicar um pouquinho a conhecer um pouco profundamente estes meandros para a gente não fazer uma adesão completamente alienada a esses processos, né? Terceiro ponto, não perder de vista que entre os elementos centrais e determinantes da adesão está a apropriação de lucro, não é? A produção de lucro e a apropriação dos nossos recursos privados e a apropriação do fundo público, que isto é gravíssimo. Quando uma universidade gasta, vamos supor, 900 mil para se adequar a isso, não é o dinheiro dela que ela está usando, é o nosso, do nosso trabalho, e não só do nosso, de todos os trabalhadores do Brasil. Ou seja, está lançando mão de um a mais que foi produzido por nós mesmos, e foi apropriado, claro, pelo Estado, e o Estado agora dá para quem? Para nós, em forma de mais vagas? Não. Para nós, em forma de melhores bibliotecas? Não. Para nós, em forma de bons laboratórios? Não. Para nós, em forma de bons restaurantes universitários? Não também. Ele dá para os donos da plataforma. Não é? Juntando com isso, obviamente, os cortes que nós estamos sofrendo sucessivamente no ensino público superior, né? Também na educação básica, e vamos sendo pressionados a uma espécie de miséria e acabamos achando que, pelo menos, é mais vantajoso. É preciso muito cuidado, porque estamos entregando a nossa cabeça junto, não é? Estamos entregando a nossa cabeça. Enfim, mais ou menos isso, né, que a gente está pensando em termos de armadilhas, e que dei para vocês aqui uma pincelada. Boa noite, Suzy, boa noite, Byron, muito obrigada pelo espaço. Nós estamos aqui falando em nome da representação discente, que em teoria são mais de 30 nomes, nós vamos já explicar o porquê, né? Foi uma representação formada um pouco de supetão, não exatamente planejamos nos reunir, fazer uma chapa e concorrer à representação discente, foi todo o contrário. Travou, Raquel. Travou para mim. Parece que Raquel está com problemas. Congelou, Mas tá, Suzy, talvez a Raquel precise sair e entrar de novo. Uhum. Sim. Posso
Será que eu mando mensagem para ela? Acho que ela vai entrar daqui a pouco, né? Sim. Acho Bom, que ele está. eu não sei se eu espero, se eu continuo com a fala Pode dela. continuar, sem problema. Dando continuidade ao que a Raquel estava falando, né? A nossa representação de Sentia Kamikaze, ela surgiu a partir de uma demanda, ou como a gente preferiu nomear essa apresentação, como uma absoluta necessidade de mobilização, porque ela surgiu em meio ao contexto da greve do ano passado, em que a gente, assim, sem representar sente, em meio ao contexto de pensamento, a gente precisou criar um dispositivo para pensar sobre a greve, sobre as demandas da greve e, em consequência, também as políticas que permeavam o nosso curso, né? Nossa pós-graduação de literatura, né? A Raquel, acho que... Bom, eu vou começar a minha fala, eu ia ficar por último, mas já que a Raquel desapareceu, eu vou se suspendeu, né? Eu vou iniciar minha fala e depois a Raquel pode terminar com a dela, certo? Bom, primeiro de tudo, eu estou falando em nome da representação Kamikaze, representação como a Raquel, teoricamente, 30 alunos, né? E foi 30 pessoas que se sentiram mobilizadas naquele momento da greve, né? E foi construída uma comunidade de afeto em meio a esse tempo de violência da greve. Ah, Raquel, você voltou. Eu comecei a falar de você. Vamos lá, ok. Enfim, que essa comunidade, né, ela surgiu a partir dessa, né, e aí eu resgato a palavra demandare, a palavra latina, né, que no seu sentido é comissionar, dar poderes a alguém, mas também pode ser pode ser lida também como colocar na mão de alguém, de mão e dar, entregar, né? No sentido, nos dado na mão essa demanda. A gente que decidiu pegar, a gente se sentiu muito, né? Através dessa vontade de pegar essa demanda para a gente, senão ela ficaria ali vagando e suspensa no espaço. Então, a nossa representação é criada a partir disso, né? Bueno, a representação é criada na greve, mas ela foi em direção para além, né? O nosso compromisso é com uma universidade pública, gratuita, de qualidade, mas, claro, que a gente sabe que a realidade é um pouco diferente, né? Ela se distancia um pouco do compromisso dessa nossa, do que é uma universidade pública, né? E com isso a gente sempre tenta pensar ações que vão em direção a isso, né? Uma dessas ações foi o levantamento, a pesquisa que o professor Byron já citou, né? Que a gente fez um levantamento com os discentes do programa sobre a retomada das atividades de maneira remota. E como o professor Byron já destacou, a maioria votou no sentido de que eles tinham a possibilidade de ter o ensino remoto, mas era no sentido de ter a possibilidade de uma qualidade inferior, né? Eles tinham acesso à internet, mas com vários problemas, então, por trás disso, né? Enfim, com filhos pequenos, com falta de uma rede de internet boa, né, que permanecesse,
com ambiente de estudo bem defeituoso, né? Sem biblioteca, sem laboratório. Então, esse espaço também é limitador e também é uma forma de exclusão, né? E a gente fez essa pesquisa e vale lembrar que algumas pessoas não conseguiram ou não puderam ou não quiseram responder. Então, tem pessoas que talvez não tiveram acesso a essa pesquisa. E por quê, né? Será que elas têm acesso à internet? Então, esse questionamento moveu bastante a gente durante esse período de quarentena. Bem, a universidade, de fato, é esse espaço de partilha, né? Espaço de partilha dos corpos, e nessa pandemia dá para notar bem essa falta que faz para nós, como alunos, como professores, esse espaço de trocas de conhecimento, de experiências, e, enfim, é um espaço que a gente pensa ser plural e democrático. E, nesse sentido, a nossa relação é uma pequena comunidade dentro da universidade e dentro do nosso próprio curso, porque são várias pessoas de várias linhas de pesquisa diferentes, são coisas diferentes, temperamentos diferentes. Então, é uma comunidade muito plural e democrática. E, enfim. E pensando nisso, da comunidade como partilha de espaços comuns, e aí, impossível não citar, ele não está aqui presente, mas o professor Capella está dando uma matéria sobre justamente isso, comunidade, né? Que era para ser o primeiro semestre de 2020, está começando agora, né? E pensar essa criação de laje de comunidade a partir de uma palavra, também citada aqui pela professora Suzana Scamin, que é a intimidade. Essa partilha do sensível, do íntimo, né? Essas experiências pessoais. E eu lembro que uma aluna destacou a palavra formalidade como contrária à palavra intimidade. E pensar nesse espaço da pós-graduação também como um espaço em que a gente está vozes, né, para se apresentar, para se portar diante de alguém, e isso acaba atrapalhando um pouquinho essa intimidade, essa troca do sensível. Só para resgatar temas que a gente já vinha vendo assim aqui no colóquio. Mas é claro que a universidade vai ser sempre isso, né? Uma comunidade, e nesse sentido a USC mobiliza muito a economia, o olhar dela, né? Porque é uma universidade que mobiliza várias pessoas que trabalham dentro, fora, no intermeio, né, dessa comunidade acadêmica. E, por fim, eu queria destacar uma frase do poeta catalão Godsolo, né, é só para passar a bola para Raquel. Se nossa época alcançou uma força interminável de destruição, é preciso fazer uma revolução que crie uma força indeterminável de criação, que fortaleça as lembranças, que delineie os sonhos, que materialize as imagens. Agora passo para ti, Raquel. Suzy, obrigada. Ainda bem que estávamos juntas. O que aconteceu comigo agora é um exemplo do que pode vir a acontecer no ensino remoto. Eu não divido internet com ninguém, eu não divido computador com ninguém, eu tenho todas as condições de fazer qualquer evento online, e quando eu comecei a minha fala, a minha internet simplesmente caiu, porque está no horário de pico. Não sei se isso acontece nos demais bairros, eu estou na Trindade, enfim. Aquela correria, tira da tomada o roteador, coloca de volta e consegue reconectar. É um absurdo, mas é assim que a coisa acontece, né?
E eu vou fechar com a palavra revolução, pegando aí o gancho da Suzy, porque foi uma coincidência feliz. Mas, enfim, estávamos falando da importância, né, e de como se deu a montagem da chapa e agora a gestão kamikaze de uma representação decente que teve que ser formada por uma necessidade absoluta, né? Necessidade barra imposição, para usar uma palavra que o Byron usou agora há pouco em relação ao ensino, e eu vou buscar essa questão imposição também, não necessariamente no ensino remoto agora, mas a minha fala aqui vai ser muito um compartilhar experiência, que é o que eu estava conversando com os meus colegas da representação docente, e da gente pensar um pouquinho na universidade nos últimos tempos. Isso porque, quando eu conheci a UFSC, em 1989, quando muitos dos meus colegas ainda nem eram nascidos, eu entrei no curso de jornalismo, eu fiquei até 93. E aí me afastei da academia, voltei em 2015 para o curso de letras espanhol, né? Em 2016 eu já estava no nosso pós-graduação. Em 2019 que nós entramos com a representação decente. Estou fazendo esse andar de cronologia porque desde a primeira vez que eu botei os pés numa universidade, em 89, até fazer parte do movimento estudantil em 2019, aí se vão exatos 30 anos. E relembrando e contando para os colegas o que era a universidade 30 anos atrás, a gente vê uma diferença muito grande em vários sentidos. O primeiro deles que eu vi, obviamente, foi a estrutura física, né? A ampliação, novos prédios, às custas de algumas belas árvores, mas nós temos muito mais espaço físico, nós temos também muito mais cursos hoje em dia, né? Os próprios cursos de cinema, design gráfico que nós temos hoje no CCE eram, em 89, 90, disciplinas do jornalismo. O jornalismo não tinha pós-graduação, por exemplo, hoje é toda uma outra realidade, crescimento exponencial da universidade, né? Nós temos agora os campi de Araranguá, de Joinville, de Chapecó, então a ampliação do campus de Florianópolis, então a educação, bem ou mal, ela foi se estruturando, né? E uma das coisas também que me chamou muito a atenção no retorno foi a participação, já poder perceber resultados da política de cotas. Em 1989 não havia alunos negros dentro da sala de aula, poucos intercambistas. Precisam pensar. Quando eu entrei em 2015, na primeira fase de espanhol, eu tinha um colega que tinha acabado de chegar da tribo indígena Xucleng, de Ibirama. Aquilo, para mim, foi uma surra imensa, porque se não tinha os negros que eram indígenas dentro da universidade. Ele contou para a turma que ele seria a segunda pessoa da terra indígena Xucleng a ter um nível superior, né? Então, é toda uma diferença do próprio ambiente de ensino e do acolhimento que a universidade tem que ter junto à sociedade que ela está inserida. E lembrando também algumas questões referentes a 30 anos atrás, foi impossível eu não voltar na minha memória em coisas que hoje eu, assim, bizarras, pitorescas e com uma grande chance de retornar no momento atual. Uma delas é que nós tínhamos como disciplina obrigatória para qualquer curso EPB, Estudo dos Problemas das 2 semestres obrigatórios. Nós tínhamos, inclusive, ali, o jornalismo é do CCE, mas eu fazia essa disciplina no socioeconômico, que é um centro tradicionalmente um pouco mais conservador. E hoje, passado esse tempo, eu vejo assim, que esse EPB ele vinha a ser uma espécie de continuidade de algo que a minha geração toda teve no ensino primário e secundário, que foi a absoluta ausência de coisa referente a filosofia, sociologia e literatura.
É toda uma geração estímulo algum e sequer leitura e base para nada disso. E quando eu entrei no curso de jornalismo, a sociologia e a filosofia, elas foram dadas em apenas um único semestre como disciplina introdutória, introdução a. E ali acabou. No lugar de literatura, para leitura mesmo, né? Porque a literatura que se dava na escola era de decorar nomes e autores pensando num futuro vestibular. E no lugar da filosofia e da sociologia, nós tínhamos uma disciplina chamada Educação Moral e Cívica. E é esse ponto que relembrando, né, e puxando pela minha memória, eu disse assim, meu Deus, como que uma geração inteira é instada simplesmente a obedecer uma educação moral e cívica, sem ser estimulada para nada ao exercício do pensar. Né? A filosofia passava ao longe, a sociologia idem. E até falei agora a questão do pensar, se eu não me engano, é de Marx, né? O pensamento precede a ação, né? Então, quem não pensa não age. Se eu estiver errado, alguém me corrija, por favor. E o que a gente vê hoje, em termos de imposição de ensino remoto, pode voltar também para uma imposição de ensino e de currículo para as gerações de agora, como foi imposto à minha geração. Eu nasci no ápice do governo Médici, fiz meus estudos terminando já o governo Figueiredo, e se a gente pensar em educação moral e cívica hoje, a gente vai pensar o quê? A moral da Damares, impondo uma política pública de educação? Ou que tipo de moral e civilidade se vai ter, né? E até lembrando disso, eu acabei resgatando, faz praticamente um ano, foi no dia 5 de setembro do ano passado, isso está em qualquer pesquisa do Google, te joga muito fácil, é uma pauta pautada, é uma pauta que não tem como não sair em todos os veículos, porque é uma ação de governo que foi quando o governo Bolsonaro lançou o seu plano de educação. E o plano de educação, que obviamente não engloba nada da Unipública, nada do ensino público, gratuito e de qualidade, como a Suzy falou, mas sim a criação de 216 escolas cívico-militares até o final de 2023. E fazendo as contas ali, daria cerca de quase 54 escolas por ano. O ano tem 52 semanas, então seria uma escola cívico-militar por semana ao longo de um ano. E é um tipo de ensino que vai formar que tipo de cidadãs, né, para depois ingressarem no ensino superior. Aquela mesma geração como a minha, que ficava hasteando bandeira, cantando hino, sem nunca ter tido acesso à filosofia, sociologia, literatura, né? Disciplinas que te obrigam, te estimulam, te forçam o pensar e o senso crítico, né? Então a gente acaba voltando, se nós não mantivermos uma mobilização muito forte, como foi o caso da imposição da mobilização, que resultou nessa representação de que está agora, nós vamos ter que, num futuro muito próximo também, ter que lidar com esse tipo de posições. Isso é muito grave. Eu, por casualidade, a Suzy citou a palavra revolução, e eu também estava fazendo uns estudos e caí num link muito bom de uma entrevista que o Rancière deu para a revista Cult em 2010. Depois eu vou passar o link para o Byron poder compartilhar com todo mundo, porque é incrível como se mantém atual. Ele faz uma análise política de 2010, essa entrevista foi concedida em comemoração ao ano França-Brasil, ou Brasil-França, e ele estava lançando o livro Espectador... Ai, me deu um branco agora, gente, desculpa, mas... É um livro que ainda até então não tinha sido traduzido para o português, e a abordagem que ele faz da questão das novas mídias, né, sobre
sobre essa mobilização, ou sim, se a literatura perduraria diante das novas mídias. Em algum momento, feito o questionamento, assim, se nós poderíamos usar, diante já, em 2010, já se podia, de alguma forma, prever certos desdobramentos políticos de coisas que estão culminando hoje. Uma delas é o avanço da extrema-direita no mundo, não é só no Brasil, né? Então, quando questionado em relação a isso, ele responde sobre a questão de como ele vê as revoluções. E ele diz que as revoluções funcionam como uma bola de neve. E talvez esse seja um gancho que a gente pode pegar para agora. Ela começa miudinha, ela vai crescendo, ela vai se ampliando, ela vai precisando ganhar corpo. E isso para todos os lados, né? Então, assim, para concluir, a gente tem que pensar que parece um ataque constante nisso, e aí relembrando a frase clássica do Milor, o Rio tem um grande passado. Se nós não nos mantivermos muito atentos agora, nós vamos voltar para esse passado que não é tão remoto assim, porque o que eu falei da educação moral e cívica é uma coisa de 30 anos atrás. É uma coisa que pega uma geração que está aí ainda. Ou seja, se nós termos históricos, não é uma coisa que está lá, num passado enterrado, não, ela está aqui, agora, né? Então, mais do que nunca, a necessidade da mobilização se faz presente para todo mundo. Muito obrigada pela atenção e obrigada a todos os colegas da representação discente, que nós estamos aqui em nome de todo mundo. Agora, escutando falar a Olinda, eu pensava nessa famosa frase do Warren Buffett, que é um milionário dos Estados Unidos, que no início dos anos 2000, numa entrevista falou alguma coisa como: a luta de classes existe, sim, só que minha classe ganhou, venceu. E também pensava, porque uma das coisas que me chamou muito a atenção da tua fala, Olinda, tem a ver com que eu acho que uma coisa é verdadeiramente preocupante quando os enunciados estão como que juntos, concatenados numa certa ordem que não se altera. Então, ao longo de todo esse processo, e digamos, a partir de um momento inicial em que aparece a questão do ensino remoto, e muito rapidamente temos uma manifestação por muitos grupos dentro da universidade. Digamos, se manifestaram, por isso chamei a Suzy e a Raquel, se manifestaram representações de estudantes, se manifestou o NDI, se manifestou o curso de pedagogia, se manifestou grupos de pesquisa, por exemplo, da biologia. Nós temos uma série de manifestações que são tantas que eu agora não consigo lembrar tudo. Inclusive, tenho um arquivo só com essas referências, digamos. Mas aparecem uma série de manifestações e parece que ninguém se inquieta. Mas no momento em que o jornal local, o ND+, e o outro, que esqueço o nome sempre, começam a escrever artigos absolutamente ofensivos que atacam, que vulneram a autonomia universitária, só pelo fato de existir um artigo desses já é um ataque contra a autonomia da universidade. É só que aparecem esses artigos e se torna tudo isso. E começam denunciados na seguinte ordem. Vocês me permitam ler o que eu fiz da ordem dos enunciados. Porque quando aparece uma coisa na mesma ordem é porque temos uma estrutura muito forte agindo na elaboração dos enunciados. Primeiro enunciado, aparecem os artigos atacando a universidade no jornal. Os professores precisamos de carta branca
para agir e atuar junto aos nossos estudantes. Ou seja, a adesão individual de que estávamos falando antes, como primeiro gesto, como um gesto reflexo. Segunda, o medo, porque todo mundo está falando que eu estou recebendo sem trabalhar. Como se minha tia bolsonarista soubesse qual é meu trabalho na universidade, o que é fazer um trabalho de pesquisa, o que é fazer um trabalho de extensão. Terceira parte do roteiro, a universidade não pode parar. Né? Depois que é implementado e quando se colocam, digamos, todas as objeções que começam a se acirrar e a ficar mais fortes, aparece o enunciado de você é muito pesado, seja leve. Essa solicitação de autoajuda me lembra tanto, quando me falam seja leve, eu lembro imediatamente da ex-secretária de Cultura, lembram? Eu sou leve. Lembram? Então, essa solicitação de leveza. Na sequência, vamos aprender com o processo e vamos nos reinventar. Isso. Na sequência, vamos ver o lado positivo. Uma coisa que ninguém considera, eu fiz o cálculo, é que se um estudante de ou de pós-graduação trazer durante 30 dias no restaurante universitário, se se alimentasse durante 30 dias, almoço e janta, pagaria R$120. E eu me pergunto se alguém consegue se alimentar almoço e janta durante um mês com R$120 fora da universidade. ¿Sí? Essa é uma grande questão. Então, vamos ver o lado positivo, vamos aprender, digamos, me custa ver o lado positivo e me projetar para me reinventar quando considero que eu mesmo, quando fazia mestrado e doutorado, comia com R$120 todo mês, né? Então, isso, como que aparecem nessa ordem, mas sempre o detonante é muito mais essa grande mídia e essa pressão, que parece ser a pressão que verdadeiramente conta. Então, eu queria conversar, ou que vocês conversassem a partir dessa minha fala, justamente sobre esse caráter potencial da capacidade de escuta das demandas, ¿sí? E sobre essa tendência à leveza, que, por exemplo, já no presente está nos dizendo que vamos resgatar os que ficaram para trás. E eu me pergunto, quando isso aconteceu? Quando isso aconteceu na história? Inclusive, eu lembro de um filme que é muito ruim, mas tem uma cena deletada que eu adoro. Titanic. Lembram do Titanic? Tem uma cena em que os ricos, era com leite, estão indo numa daqueles salva-vidas, sabe? Aqueles barquinhos para resgatar as pessoas. E uma daquelas senhoras se preocupa porque os pobres estão ficando para trás. E aí ela pergunta, o que acontece com eles? E o comandante da embarcação fala, nós vamos voltar para resgatar. Só que no gesto dele, ele está dizendo na mesma hora, não vamos voltar nunca. Eles morreram. Sim? Claro. Isso, então esse era meu comentário. Deixo a palavra com vocês e vou sair daqui para que no vídeo fiquem só registradas. Sim? Vocês quem? Primeiro as meninas, então. Não, vocês três agora ficam aqui, as três. Sim? A ideia é que vocês apareçam no meu vídeo. Tá bem? Entendi. Desculpa, o que vai acontecer? Não, somente vou sair eu. Tá. Da imagem. Mas quem que vai responder? As meninas primeiro, depois eu. É isso? Pode ser na ordem que vocês decidem, que vocês prefiram. Quem quer falar primeiro? Comecemos com quem tem conhecimento de causa, né, professora Linda? Tá bem. Por favor. Mas assim é muito. Eu primeiro, quando a pessoa diz para mim, você já leva, eu falo, não dá porque eu sou gordinha. Não tem como. Eu não entendi o que... O Byron aparece aí, eu não cheguei a compreender o que você quer conversar. Não, queria...
Não, é que as questões que você levanta, eu vejo que não são questões, são pontuações que você faz do geral da Sim, mas situação e que eu concordo com todas. é uma espécie de comentário sobre o processo, digamos, e Aham. sobre como processamos socialmente também estas questões. E o que acontece é que eu percebo que temos aqui dois, digamos, estágios de uma demanda que foi resistente à implementação dessa modalidade de ensino. Então, eu Aham. queria um pouco que comentar, Neira, vocês veem todo esse cenário, e também, digamos, o que no fundo estou comentando é que, claro, a luta de classes é vencida por uma classe a partir do momento em que nós já agimos no automático de acordo com a vontade, por exemplo. Sim, claro, sem dúvida. Sem dúvida. É porque eu anotei que movimentos, um que tem a falta da capacidade de escuta, e o outro movimento, que é esse movimento da tendência à leveza, e eu sempre brinco, né, faça yoga antes que você precise, né, e que, claro, no meu tempo a gente não falava tendência à leveza, a gente falava porra louca, entendeu? Porque que era, claro, que o pessoal que. Como é que era? A música do Caetano Veloso. Tinha uma música do Caetano Veloso que também falava. Odara, cara, Odara, não tá nem aí, entendeu? Tá a fim de curtir a vida e vai embora, vai curtir a vida, né? Então, claro, né, se você faz um raciocínio que seja um pouco mais assim, olha, o mundo não é bem isso que você está vendo, né? Saia do livro de autoajuda, para agora o tal do coach quântico, sai desse negócio. Nossa, você é muito pesado. Mas tudo bem, né? Eu acho que a gente não pode abrir mão de olhar para o mundo, né? Não é como criança, né? Criança pequenininha, quando brinca de esconde, ele fecha os olhos, né? Esconde os olhos com a mão, pensa que, como ela não está vendo nada, ninguém está vendo ela, né? Mas não é verdade, né? Então, nós podemos não ver, por querer, tipo, não quero me incomodar com isso, né? Os meus 5 minutos de alienação consentida é a minha vida toda, e podemos não ver porque não temos condições, não temos a capacidade, não temos os instrumentos intelectuais para ver, né? Isso pode acontecer. Mas estes dois fatos não dizem que a coisa não existe, né? O fato que eu não veja o que se sucede comigo e com os meus estudantes e com os funcionários da universidade nesse movimento não significa que ele não esteja acontecendo, né? E aí eu acho que os dois, aquela figura que você pôs no cartaz, né? Que o cara se joga no espelho, mas está com o bumbum à vista, mas como ele não está vendo, ele não está com o bumbum à vista, né? Então, é uma forma de alienação, né? Eu não sei se o que você falou de capacidade de escuta tem a ver com isso, né? Eu diria que a gente pode levar a vida na leveza, não é? E pode levar vendo o que está acontecendo, tudo bem, né? Por que a escola é importante? Ou por que a universidade é importante? Ou por que os programas de pós são importantes? Porque eles são lugares que nos ajudam a pensar sobre nós mesmos, as relações sociais, sobre as condições em que vivemos, né? Em relação às determinações da nossa própria existência. Por isso que a escola é fundamental. E é por isso mesmo que ela precisa ser destruída, né? No final dos anos 90, por exemplo, a Confederação Nacional da Indústria tinha um projeto para a universidade pública. Ela achava que a universidade pública, claro, deveria estar subordinada aos interesses dos empresários. E chegou uma altura que ela desistiu da universidade pública. Por quê? Porque a universidade pública é residual. 25% apenas dos jovens em ensino superior estão na universidade pública. 85% já estão na esfera privada. Então, nós já somos residuais, né?
esse movimento que nós estamos agora enfrentando nos tornará mais residuais. Mais residuais. Não só somos residuais de universidades públicas, escolas públicas, como nós somos residuais em termos de pensamento crítico dentro das próprias universidades. Nós sabemos que nas universidades brasileiras a extensão ela é praticada como serviço, né? Venda de serviços, né? E sabemos que tem grandes pesquisas, grandes projetos de pesquisas que são financiados por empresas que dão bolsa para os doutorandos, para os mestrandos, para os PIBICs, né? Tanto que algumas universidades já começam a recrutar doutor para trabalhar como docente voluntário. Então, nós estamos num processo de degradação das universidades, não é? E essas parafernália tecnológica, ela está neste conjunto, neste movimento do Futurice e de tudo isso que contribui para a degradação da universidade, né? A universidade no Brasil é tardia. A primeira universidade chamada universidade realmente é a USP, que é de 1934, né? Porque antes não havia propriamente universidade, e mesmo a USP foi também uma agregação de escolas e criação de novas, né, escolas, mas foi também agregação. Então, o que nós estamos perdendo, digamos assim, nesse processo? Nós estamos perdendo a ideia de universidade com a sua tríplice função, ensino, pesquisa e extensão. A extensão já virou serviço na sua maior parte, né? Extensão financiada, né? Financiada por empresas e também pelo Estado, que compra lá para formar professores, compra o teu trabalho para fazer material didático, compra o teu trabalho para fazer livro didático. Então, a ideia de uma relação mais próxima, né, da universidade com a sociedade, digamos assim, ela já está muito, muito, muito residual. Então, a adesão ao ensino remoto é um golpe certeiro contra a universidade. E nós estamos aderindo por quê? Não é? E o Byron disse, não, porque teve muito movimento, né? Tem a frente do ensino de qualidade e tal. E teve, realmente, alguns posicionamentos, mas não teve nenhuma organização geral da universidade no Brasil, ou mesmo na UFSC, que não, nós não vamos. E hoje, praticamente todas estão aceitando. Uma que outra não aceitou. Essa é uma questão para a gente pensar. A pergunta. Vê lá na Federal do Paraná, vou dar um exemplo só para vocês. A Federal do Paraná, uma das candidatas à reitoria, ela é bolsonarista e ela tem uma concepção de universidade absolutamente retrógrada, negacionista, né? Anticientífica. Bom, mas a UNEL deveria ser o lugar da produção da ciência, e como que um professor da universidade pode ser contra a própria produção do conhecimento científico? É complexo. Eu não vou falar mais, tá, meninas? Senão vocês nunca mais vão falar. Suzy e Raquel querem comentar? Eu vou ter o monopólio da palavra. Eu tenho um comentário, na verdade, eu tinha mais algo para falar com a professora Olinda, que me tocou muito o que você falou. E, claro, levei para a minha realidade, porque eu já dei aula como professora substituta na rede Florianópolis e de São José. E tive a experiência de participar de 2 greves aqui em Florianópolis, né? A primeira em 2016, contra a reforma da database, e outra contra a OS em 2018. E durante esses períodos de greve, foi muito estranho e engraçado, né? Porque a gente entra, pelo menos eu, né? Entrei muito, né? Imatura, né, em relação a esse trabalho político, pensando que greve era essa luta, esse interrompimento do trabalho.
E greve não é isso. Greve é arregaçar as mangas e mais trabalho ainda, né? Muito. Em 2016, nossa, a gente fez um trabalho incrível com a comunidade. Eu estava dando aula ali no Ribeirão, né? E todo sábado a gente ia lá fazer oficina, conversava com os pais, enfim, fazia oficina para chamar os alunos, para conversar sobre a questão da greve, para falar sobre política, e isso também é uma experiência de conhecimento, né? Eu achei tão interessante quando você colocou que com o ensino remoto se cria a ilusão de que você está ensinando. Exato. E esses espaços que a gente cria dentro e fora da sala de aula com o aluno, não necessariamente entregar o conhecimento formalizado, gramaticalizado, encaixado para ele, mas ensiná-lo a ver o mundo, a experienciar o mundo, ensinar política, né? Ensinar por que a gente está fazendo uma greve, é também uma experiência de ensino. Perfeitamente. E achei muito legal, porque isso me fez lembrar da nossa greve de estudante do ano passado, que fez com que a gente fizesse oficinas também. E isso foi uma experiência incrível para mim, porque eu aprendi muito. E, de repente, tinha um professor de antropologia, tinha um professor de literatura, e conversando tete a tete contigo, no gramado da UFSC. Isso foi muito legal, muito bacana. E é uma das experiências que mais me tocaram durante a greve, porque a greve na UFSC fez essa criação de espaços de ensino e que foram além das grades, além dos centros, além, né, da sala de aula, e que foi uma experiência muito corporal também, né? Ali experienciando com outras pessoas, outros cursos, o conhecimento. Né? Só queria falar isso, e essa coisa de como que as aulas remotas pressupõem isso, né? Na minha visão, assim, vendo você falar, eu pensei muito nisso. As aulas remotas, elas meio que passam a ideia de que é só você passar o conhecimento para o aluno. E não é assim, né? A gente sabe que ensinar o aluno, principalmente no ensino fundamental, também é uma relação de compromisso e de reconhecimento do outro, né? Do espaço do outro, do conhecimento do outro. Isso mesmo. Isso mesmo. Só que isso, inclusive, esse ano ia se declarar uma greve, né? No município de Florianópolis, a reforma da Previdência. Não foi feito por conta da pandemia. Então, quer dizer, quantas experiências a gente está perdendo por conta disso, né? Exato. Isso mesmo. Aquele psicanalista Christian Dunker, ele escreveu um artigo do ponto de vista da psicanálise super interessante sobre a aula, e justamente ele parte desse pressuposto que você levantou, que a aula é uma relação de reconhecimento. Você reconhece o outro como um sujeito para quem você ensina, e você reconhece o outro como um sujeito que ensina, né? É uma relação de reconhecimento mútuo, né? Muito interessante a forma como ele foi trabalhando assim, sabe? Gostei muito. Pegando um pouquinho o gancho do que a Suzy falou, que eu até escrevi para não esquecer, depois está ali no chat, o mestre ignorante, do Rancière também, que é o que eu estava estudando essa semana, eu estou sem Rancière. Que me veio quando a professora colocou os terceiros da diversidade no slide, né? A questão de como a gente pensa, né? O que é o ensino, né? Não é uma questão só de como a Suzy disse, transmitir informação, transmitir conhecimento, né? E isso ficou bem latente, assim, na sua fala. E eu não posso deixar de falar sobre o que o Byron estava falando da questão dos resgatar os excluídos. E foi tão irônico agora, assim, foi tão interessante que, ao mesmo tempo que nós estamos aqui conversando,
em função da mobilização necessária da representação discente, acabamos formando um grupo de WhatsApp dos alunos, né, dos discentes, das alunas, dos alunos, e ao mesmo tempo que estávamos aqui conversando em relação ao ensino remoto ou não, eu me permito ler um brevíssimo, mas muito salutar aqui, que a gente está falando de estar quem está fora, né? Isso. E quem está dentro está na seguinte situação. Vamos ver uma coisa breve. Boa noite, gente. Alguém sabe se está rolando a aula do Jair? Eu também gostaria de saber, porque no meu Moodle não consta nada. Estou esperando o moderador para entrar. Nem isso apareceu para mim. Eu vou recarregar a página. Aí eu respondi, o meu também. Eu estou esperando o moderador. Oi, gente, vocês são do doutorado? Porque hoje de manhã não deu a conexão com as salas mestrado e doutorado. Sim, são do doutorado. Ele, por acaso, algum de vocês conseguiu entrar? Avisa aqui, por favor, que para mim não deu certo. A Suzana acabou de migrar para o Meet. Alguma novidade da aula do Jair? Aquela primeira? Não, nada por aqui ainda. Valeu, gente. Para mim aparece o botão acessar, mas eu vou tentar entrar ainda. Aí alguém avisa, gente, a aula do Jair já começou. Essa situação que estamos nesse... Não precisa mais acessar nada. Esses são os incluídos, não são os excluídos. Então, assim, eu não podia deixar de ver. Isso aconteceu agora no nosso grupo aqui da representação. Essas coisas acontecem, né? Então... Esse é o de ensino, entendeu? Desafio, né? Que era só mais uma contribuição, uma colocação. Professora Olinda, Olinda, obrigadíssima pela sua fala. Eu agradeço. Muito obrigada, foi demais. Geralmente quando alguém opta por sair da leveza e entrar no lado crítico, aparecem questões. Como, por exemplo, já que você está criticando, ¿por qué no me oferece uma solução? Então, temos uma pergunta no chat para a Olinda, que diz que fazer, professora. Cancelar o ano seria a saída? Olha só, ontem eu participei de um debate também, que a pessoa perguntou, eu vou falar porque tem relação, tá? A pessoa perguntou assim para mim, e será que a gente não pode disputar as plataformas, assim, numa outra área, né? Numa socialista, talvez, e a gente não poderia usar a plataforma de outro jeito? E eu fiquei pensando nisso, né? E vou responder para essa pessoa a mesma coisa. Quando o fato está instalado, tá? A gente tem que pensar sobre o fato dado, sobre a materialidade histórica. Então, eu não sou muito chegada de pensar, então seria assim, porque não foi, né? O que está acontecendo hoje está instalada a parafernália tecnológica. Como vamos lidar com isto, tá? Agora, eu seria a favor do cancelamento? Eu seria a favor, será? De que adianta eu ser a favor disso, né? Como diz o Fernando Pessoa naquela poesia maravilhosa, quando eu estiver morto, para que eu vou ter desejo? Ele diz, podem dançar no meu túmulo, fazer o que quiser, mas eu vou estar morto mesmo, né? Para que eu vou ter desejos quando eu não puder ter desejos? Não é? Então, por isso eu acho que tanto faz como tanto fez eu ser a favor disso ou daquilo, porque o fato dado é que nós estamos em processo, né? De lida com isso objetivamente. Então, a nossa questão é o que fazer, né? Como vamos trabalhar com isso aí? Sem criar racionalidades que justifiquem a nossa aceitação, né? Porque essa é uma tendência muito forte nossa mesmo. Então, aquela que eu falei, que nem um colega meu, que falou, tudo bem, vou abrir a minha aula para todo mundo, daí tem 50 aulas dele, pós-graduação, e ele se rebelou, só que ele está dando aula remota do mesmo jeito. Isso que eu estou querendo dizer, que tem encraves, né, que a gente não tem como, a gente não consegue lidar com eles, né? É bem difícil. Para mim, é bem fácil, porque eu estou aposentada. Eu não tenho que dar aula remota nenhuma, né? Então, isso é um dado, é um elemento que também matiza a minha própria posição.
porque eu sou contra o ensino remoto radicalmente, eu sempre fui contra a EAD. O último livro que a gente publicou de uma pesquisa que nós fizemos só sobre a formação docente no Brasil é trágico, porque a gente tem hoje 1.600.000, mais ou menos, matriculados nas licenciaturas, né? E uma grande parte dessas matrículas já é em EAD. E já é, por isso que eu falo, a universidade é residual. O docente nas universidades públicas é muito pequeno, está tudo na esfera privada e na EAD. EAD é uma forma de contenção de recursos, né? E agora que se universalizou isso, mais ainda, porque se pode demitir professores e tal, numa mesma turma, para vocês terem uma ideia, num dos estudos que a gente fez, é possível, nós encontramos turmas com 2.700 pessoas numa turma. Então, a tendência dentro da EAD é potencializar o recurso econômico, no que não existe, né? Então, nós temos que tomar cuidado, porque isso significa fim de concurso público, fim de professores, turmas que não têm mais controle, tudo isso, né? Então, como que nós vamos nos colocar, né? Então, quando essa pessoa me disse, porque em outra sociedade a gente poderia usar a plataforma de outro jeito, eu falei, acho que nessa sociedade, se desse pela educação, pela saúde pública, a gente já não tinha, era um negócio bem fácil. Porque tem muitos países que o vírus não se desenvolveu. Por quê? Porque tem políticas de saúde. Nós estamos num país que não temos nem ministro da saúde. Então, o que nós podemos vislumbrar na atual conjuntura? É complicado. Então, cancelar semestre... uma questão que eu queria levantar. Cancelar semestre está fora de cogitação. Se vocês jogarem no Google, assim, Educação 2030, vocês vão ver muitos documentos internacionais e nacionais, porque a preocupação dessas grandes empresas não é com o cara que está hoje dentro da escola só. É com este cara que no ano de 2030 vai ser trabalhador. Então, ele não está formando hoje o sujeito, ele está preparando, disciplinando um corpo e uma mente para que no ano de 2030 ele seja aquele trabalhador que hoje esta corporação vai precisar. Então, a Microsoft, por exemplo, ela propõe como forma, primeiro, que o ensino seja remoto, evidentemente. Segundo, ela propõe um negócio que ela mesma chama de Netflix do currículo, já viram? Um absurdo desse. É como nós na frente da Netflix procurando que série que eu vou ver, que filme que eu vou ver, e fica zapeando. Então, teria um fundo de conteúdos e cada eles propõem isso. Eles chamam de formação individualizada, personalizada. Cada estudante encontra na Netflix do currículo o conteúdo que para ele naquele momento for válido, né? Que o principal do conhecimento para esses internacionais é matemática, língua portuguesa e rudimentos da ciência. Ciência no sentido geral, ciências da natureza, né? E, claro, inglês, né? Que seria, por hipótese, hoje já estão falando que tem que ser mandarim, né? Não sei como é que fica a disputa, mas mandarim eu não vou aprender, então eu tenho certeza. Não vai dar tempo também, né, gente? De aprender. Mas, enfim, esses códigos, chamados códigos da modernidade, supõem a adequação física e mental a uma forma de trabalho flexível, que também vem sendo chamado de uberização, como uma denominação genérica, né? Então, nós estamos numa encruzilhada, né? Tanto na função da universidade, como no papel da educação, no papel dos professores, como no âmbito da política, né? Do Estado brasileiro, né? Uma coisa um pouco surpreendente é o modo como também, dentro desses enunciados que são automáticos, aparece cada vez de maneira mais escancarada na universidade pública um discurso que quando eu estava na graduação era meio que um tabu lá na Colômbia,
Então, você fala de coisas como, gente, temos que pensar que temos que formar gente para o mercado de trabalho. Isso. Temos que, entende? De uma maneira que me parece que o que indica é mais um adestramento. Muito mais do que educação ou ensino, é uma espécie de adestramento de um futuro funcionário. E uma coisa que eu quero lembrar sempre para todo mundo que está aqui é que nós somos gente que estuda literatura, pelo amor de Deus. Nós não somos muito promissores para o mercado de trabalho entendido dessa maneira, digamos. Sim? Isso mesmo. Isso aí. E a digamos, filosofia? A filosofia nem existe, nem vai existir. mas também o que é uma sociedade sem filosofia, o que é uma sociedade que não pensa a sua literatura, que não pensa a sua arte. Ou seja, nós fazemos um trabalho que é absolutamente fundamental, só que ele é um trabalho que não quer. A nossa lista de filmes hoje em dia é a Netflix. E parece que daqui para frente a nossa lista de conteúdos estará então na Netflix da educação também, né? A máquina tomando conta. Raquel, tu querias comentar uma coisa? Exatamente do que tu estás falando, e pior, quando isso vira política pública, porque realmente a gente tem assim uma sociedade que está começando a crer que para que eu vou investir no estudante de filosofia que não vai ter retorno social? Não faz muito, semana passada o Mourão, o vice-presidente, deu uma declaração nesse sentido, defendendo a cobrança da universidade para quem possa pagar, e ele citou os filhos dele como exemplo. Dizendo, os meus 2 filhos estudaram na universidade pública e eu poderia ter pago esse estudo, veja você. Só que, o que acontece? E as pessoas saem da universidade pública, tocam sua vida particular e não retornam para a sociedade aquele investimento que nós estamos fazendo. E esse é o discurso de desmonte das humanas. É isso que nós estamos presenciando de uma forma que nós não, aí é uma opinião muito pessoal, não estamos sabendo reagir. Não estamos fazer começar essa revolução necessária. Porque está sendo um embate muito forte e, como eu tinha dito no início, quando eu remeti aos planos de ensino do governo Bolsonaro e o anúncio das militares em 2019, é muito claro isso. É muito claro. Eu posso dizer isso, que infelizmente fiz parte de uma geração que teve essa indução de ensino. Isso é muito triste. Eu também fiz parte dessa geração. É muito Mas triste. Fazemos, Fazemos parte. Não, me lembrando. Aqui estamos. Olha, fizemos parte, mas não saímos da trincheira, que eu sempre falo. Eu nasci na trincheira, vou morrer na trincheira. Sai da trincheira. Mas são poucos que romperam a barreira. A maioria virou funcionário público e está lá num conformismo típico. Ou cair na vida, né? Porque a gente... o poder no Brasil da educação, não só escolar, né, mas dessa educação que se opera nas igrejas, na mídia, etc., é muito violenta, né? É muito violento. Nós estamos num momento educativo, o capital educador de uma forma arrasadora, né? Para dar um exemplo, não sei se isso também faz parte assim, do dia de vocês, mas faz parte do meu. Hoje, nós temos mais de 8.000 organizações da sociedade civil. Que pode ser ONG, ou CIP, OS, o que for. Essas organizações que são organizações privadas, no sentido de interesses privados, mas que sem fins lucrativos, essas organizações de mais de 8.000, em torno de 800 delas se dedicam apenas à educação, tá? No geral. Eu fiz um trabalho específico sobre formação docente para ver quantas dessas todas aí, desses 600, se dedicam à formação docente, cheguei a um número de mais ou menos 50, tá? Então, em torno de 50 aparelhos privados de hegemonia, ou de organizações sociais, ou de ONGs e tal, formam o professor por fora da universidade.
Então, nós temos a configuração de uma nova estratégia de organização da burguesia no Brasil. É isso que o pessoal vem chamando de nova direita. Qual é a forma de atuação da nova direita? Por meio destes aparelhos de hegemonia, que uns chamam de think tank, entende? Que são as organizações vocacionadas à ação política, de intervenção política, não é? E na área da educação, imagina, no Brasil, 600 dessas, né? Exemplo, Fundação Instituto Natura, Instituto Ayrton Senna, Fundação Cirela, Fundação Lerman. Roberto Marinho. Hã? Oi? Lerman. Fundação Lehman, Todos pela Educação, Movimento Nacional pela Base, Instituto Mais, e vai. Eu tenho esse levantamento, porque agora estou estudando qual é o projeto que eles têm para o professor, pegar só o professor. E é trágico. Então, nós estamos frente a uma investida da burguesia, ou da classe dominante, ou do capital, como a gente quiser, violenta. Não é? E a universidade se apresentou como um nicho de mercado muito promissor, mas muito promissor. E as reitorias aderiram ou impuseram isso sem conversar com ninguém. Na UFSC foi assim, não teve conversa. E se conversasse, não haveria adesão? Haveria, infelizmente. Infelizmente haveria. Uma pena. Nós estamos passando por um momento triste demais. Eu adorei quando foi apresentadas essas figurinhas da pesquisa que foi feita entre estudantes, professores e servidores, que me chamou a atenção para algumas ilustrações que apareciam. Aparecia, por exemplo, um servidor sentado numa mesa fazendo trabalho remoto. E o servidor era como marronzinho, é como se tivesse tentado representar uma pessoa negra, ¿sí? E o aluno, a moça, né? Sentada num escritório gigantesco, computador, celular, uma xícara de café, um pouquinho de leite com pera, essas coisas, ¿sí? Atrás tem um piano e uma foto da última viagem para Paris. Mas acontece que digamos, esse estudante que está sendo visibilizado, inclusive por esse tipo de ilustração, é uma minoria absoluta, digamos. Mas é a mesma coisa, é a capacidade de escutar ou não determinadas demandas, digamos. Porque digamos que esse estudante da viagem para Paris e do cafezinho também tem demandas, digamos, sim? O que estou tentando salientar é que essas demandas talvez sejam melhor escutadas que outras, que são muito... Sem dúvida, né? Dúvida, sem dúvida. Por isso que eu falei, se fizesse uma consulta ampla na universidade, não teria adesão? Eu acho que teria. A própria nossa associação disse que, a Associação dos Docentes, que a gente já estava atrasado. A própria Associação de Professores defendeu. Então, por isso que não, quando ele perguntar, então, você é a favor do cancelamento do semestre, a pergunta que a gente tem que fazer é por que não pode cancelar o semestre? Por quê? É porque eu preciso ir para o mercado de trabalho. Essa que é a nossa resposta. Por que eu preciso me formar? Porque eu não posso perder tempo. O trabalho me chama, o mercado me chama. Se eu atrasar um ano, é um ano sem trabalho. Supostamente, porque nós estamos formando e o trabalho também não está tendo, porque nós estamos num processo de desemprego estrutural. Então, você pode ser doutor, você está desempregado, não estou falando que já tá havendo recrutamento de doutores voluntários, e os caras aceitam por quê? Porque prefere ser voluntário e ter trabalho do que não fazer nada, aspas, né? Eu digo assim, não ter trabalho, né? Ali ele faz um currículo, ali ele dá aula, ele aprende a dar aula, ele também aprende uma porção de coisa com os colegas, entendeu? Então, então vou ser voluntário. Né? Então, vocês vejam que nós estamos numa situação bastante complexa, realmente. Sim. O comentário do Byron lembrou da propaganda feita do governo federal, do Ministério da Educação, para o Enem.
Ah, sim. Não sei se vocês viram essa propaganda, mas ali aparece um super aluno que tem o melhor computador, melhor mesa, uma biblioteca, melhor iluminação, por suposto, melhor máquina de gravar, aulas, enfim. E aí é um investimento muito pesado do governo para ter essa propaganda para incentivar que o Enem aconteça, para incentivar os alunos a estudarem, mas não se dá a estrutura para eles, né? Que a gente não é cego, né? A gente vê a realidade, não é assim. Nós temos alunos que não têm acesso a essas coisas, assim, em sua maioria. Claro. Então, eu realmente me lembrei disso e lembrei do que você estava falando, Olinda, dessa coisa de estar ligado com o capitalismo, esse mercado. Sim, claro. Você cria um mercado, né? Você tem que comprar um computador que funcione, você tem que comprar um mouse, um teclado, enfim, e que também é um incentivo do governo. O governo acaba incentivando esse tipo de consumo. Né? Por que ele incentiva? A articulação entre os interesses capitalistas e o Estado é uma articulação orgânica, não é? O Estado neutro acima das classes não existe, né? A gente aprendeu que o Estado é neutro acima das classes, né? Mas não é verdadeira isso, né? Então, é isso que você está falando, que é uma articulação. E, no presente momento, estamos na mão dessa articulação. Não conseguimos nos organizar para rejeitar, né? E uma coisa que eu acredito que seria interessante também seria olhar mais para a América Latina, porque acontece que nós estamos num contexto, no momento atual, nós estamos vivendo um autoritarismo muito forte, sim? Digamos que é um autoritarismo armado, que é um autoritarismo, inclusive militar em muitos casos, ou em casos como o da Colômbia e também do Brasil, também um autoritarismo paramilitar, digamos, com esse componente também. E é muito, eu não sei, eu geralmente me preocupo por se eu estou concordando com uma coisa, mas, por exemplo, também o ministro Weintraub está concordando, eu teria uma tendência a suspeitar que talvez minha concordância está errada, sim? É apenas um exemplo, sim? O Weintraub não está mais aí, tá? Agora é o pastor. Agora é o pastor, exatamente. Sim. O Weintraub está no Banco Mundial agora, né? Agora nós temos um pastor de ministro da Educação. Ainda nós não temos nada nesse governo ainda, assim, de falar, não, tá fazendo política de educação, a gente está só vendo destruição. Não teve uma política de educação que não fosse destruidora nesse governo do Bolsonaro, nenhuma. Mas o que eles estão fazendo com a universidade agora é de chorar. E vai piorar, né, porque com a reforma da Previdência, das reformas que vem aí administrativa e tudo. Uhum. Existe, Byron, uma coisa chamada Coalizão Global pela Educação, que atua na América Latina. Então, todo esse projeto educativo, no seu sentido mais geral, está no âmbito desta coalizão. Né? A Unesco, claro, a Unesco sempre está metida. Sempre que tiver um negócio horrível na educação, pode ver que a Unesco está. A Unesco é vista como a face humanitária do capital, mas ela não é nada humanitária. Ela tem projetos, 1, 2, 3 humanitários, mas é tudo dentro da lógica do capital, não tem... entende? Então, a Unesco é central nesta coalizão global. Sim. E é uma instituição também já com uma história bastante complicada, né? Uhum. De intervenção em todos os âmbitos. Gente, eu acho que temos que sair deste ambiente virtual, porque daqui a 2 minutos acredito que seremos expulsos. Tá bom. Então, queria agradecer muito todo mundo que está aqui presente hoje por nos acompanhar, pela gentileza e pela paciência ao longo destes quase 2 meses
de encontros, mais quase 3 meses de encontro. Hoje, acredito que fechamos com chave de ouro. Muito obrigado às 3, muito obrigado à representação discente que vocês estão representando hoje. Agradeço às outras pessoas por mim. Olinda, muitíssimo obrigado. Como sempre, muito esclarecedor, muito bom como exercício, inclusive cognitivo. Digo isso de maneira pessoal, te agradeço muito, aprendi muito com você, e é muito bom saber que você existe, que você está por aí. Esse café é uma promessa, tá bom? Porque esta passa em algum momento. Se cuida muito. Um beijo grande para todos. Obrigado. Meninas, tchau, meninas. Obrigada, foi um prazer. Byron, obrigada por poder falar. Somos todos os estudantes aqui, os alunos e as alunas te agradecem. Muito obrigada também, Olinda. Foi muito bom te conhecer. Obrigada. Para mim também. Obrigada, foi um prazer. Tchau.